História Moderna 1, Seção 4, Texto 2. História do Novo Mundo. Da descoberta à conquista. Uma experiência europeia. 1492-1550. Carmen Bernard e Serge Gruzinski. Tradução: Cristina Murasco. Páginas 65 a 100. 2. 1492. Dom Fernando e Isabel submeteram seus adversários após ter vencido os canarinos. Queimaram muitos sodomitas e expulsaram Israel. De Granada triunfaram, governavam bem a Espanha, encontraram povos nunca vistos e da França com suas conquistas, Nápoles retomavam. Poema atribuído a Hernando del Pulgar. 1492. Deste ano decisivo, ano de todas as partidas e de todos os perigos, a história reteve principalmente o dia 12 de outubro da descoberta da América por Cristóvão Colombo. No entanto, esta façanha, que no início era apenas a aventura de um punhado de marinheiros, não teve aos olhos dos contemporâneos a importância que a história lhe deu mais tarde. O acontecimento mais significativo ocorreu alguns meses antes da partida das caravelas do almirante em direção aos reinos de Catai e de Cipango, outrora descritos por Marco Polo. Após 770 anos de presença muçulmana em solo ibérico, os reis católicos conquistavam pelas armas o último reduto dos mouros na Espanha, o Reino de Granada. Esta rendição colocava um ponto final na campanha conduzida com ardor por Fernando e Isabel, desde 1481. A partir daquele momento, a espantosa diversidade cultural e linguística da Espanha deveria se dobrar àquilo que substituiria a identidade nacional, ou seja, o catolicismo triunfante. A queda de Granada aconteceu no dia 12 de janeiro. A queda de Granada aconteceu no dia 2 de janeiro, no final das festas de Inanaí, que coincidiam com aquelas que os cristãos celebravam entre o Natal e o Ano Novo. Naquele fatídico ano de 1492, os festejos tradicionais dos mouros, fruto de um longo convívio pacífico com os católicos, tinham perdido sua animação e sua exuberância costumeiras. Não sabemos se os casais que se uniram em matrimônio naquele dia, obedecendo a um costume ancestral, acreditaram realmente que os auspícios lhes eram favoráveis. Por causa do rigor do cerco, as bancas de frutas cristalizadas e de pães em forma de cidade, que alegravam as vielas noutros tempos, por ocasião dessa festa, estavam sem dúvida bastante pobres. O que dizer das trocas de presentes entre os vizinhos e parentes que provocavam regularmente a reprovação das ulemás, inimigos das práticas híbridas e logo impuras? Teriam as pessoas coragem de se alegrar e de oferecer aos poderosos elogios em verso? É muito provável que as elites pressentissem que os granadinos viviam momentos irreversíveis. Além disso, a catástrofe havia sido anunciada por sinais de alerta.
Dentre tantos prodígios ocorridos naquele século, como não perceber a posteriori a sombra da fatalidade no terremoto de 1431, que sacudiu as fundações de Granada e que derrubou as paredes de Alhambra. Mohamed XII, conhecido como Boabdil, jamais conseguiu restaurar a Cidade Vermelha, a mais bela joia do Ocidente. Mesmo arruinado, o Alhambra era de uma riqueza e de um refinamento únicos. Contrariamente aos castelos castelhanos, fortalezas sombrias e austeras, o Palácio dos Násridas acolhia a beleza da vida, integrando em sua arquitetura labiríntica o esplendor das neves eternas do maciço da Sierra Nevada. Os jogos de luz inteligentemente filtrada, o murmúrio das fontes, o brilho dos espelhos d'água, os perfumes dos jardins e o farfalhar das árvores na brisa. No Alhambra, nada de retratos ou de estátuas dos soberanos dos tempos passados para decorar os interiores. A palavra de Deus era o bastante, espalhada em arabescos na brancura dos muros, alternando com poemas escritos em bela caligrafia em honra dos emires. O palácio erguia-se na mais alta das 3 colinas que compunham o sítio de Granada. Em frente, do outro lado do Darro, ficavam os bairros do Alcazaba e do Albaicín, com suas vielas íngremes, onde o cheiro da fritura fundia-se ao aroma dos jasmins. Desde que a guerra começara, os camponeses das redondezas amontoavam-se neles. 1492 marca, em primeiro lugar, o fim da reconquista da Espanha pelos cristãos. Só mais tarde, a data será associada à descoberta do Novo Mundo. Para medir o peso da questão muçulmana, basta lembrar o contexto mediterrâneo no qual se inscreve a Guerra de Granada. O avanço otomano que fornecerá o pano de fundo lancinante da expansão ultramarina. Quando no dia 28 de julho de 1480 os turcos invadiram Otranto na costa do mar Adriático da Itália, degolando e empalando todos os seus habitantes, com exceção dos jovens de ambos os sexos, a ameaça que faziam pairar sobre a cristandade desde a tomada de Constantinopla em 1453 tornou-se mais presente e mais angustiante. O rei de Nápoles, primo de Fernando de Aragão, solicitou com insistência a ajuda das forças cristãs, porque Mohammed Bey tinha em mente não só erradicar a religião cristã, mas também exterminar todos os príncipes que eram seus defensores e reduzir os italianos à escravidão. Frente a esse perigo, Fernando e Isabel reagiram com prontidão em 2 frentes. Na Itália, para onde foi enviada uma frota de 25 navios, comandada por Pedro de Cádiz, o Bode, Macho Cabrio, e na própria península, onde os muçulmanos de Granada, por sua posição estratégica, tornavam-se a 5ª coluna do grão turco. Dessa forma, os soberanos de Castela e de Aragão viram-se investidos por uma dupla missão. De um lado, punham fim à ocupação secular dos mouros e consolidavam a unidade de Castela e de Aragão. De outro, erguiam-se como uma muralha da cristandade, abalada em seus fundamentos, a sorte do reino de Granada. A sorte do reino de Granada foi então selada em 1481. Cristãos e muçulmanos antes de 1481. Há mais de 2 séculos, as pequenas guerras entre muçulmanos e cristãos
eram costumeiras, como o eram as tréguas mais ou menos longas, os contatos e as trocas de toda sorte. A decadência política dos reinos islâmicos na Espanha começou no dia seguinte à vitória cristã de Las Navas de Tolosa, em 1212. Na segunda metade do século XIV, Fernando III, o Santo, conquistara a Andalucia, centro do Islã peninsular, com exceção da zona oriental de Granada. Enclave muçulmano em território cristão, esse pequeno reino viveu uma expansão efêmera durante o reinado de Muhammad V, construtor do Alhambra. Com sua morte, a família dos Násridas naufragou em intrigas dinásticas e em conflitos religiosos. De sua glória passada, conservou apenas uma arte de viver e um prestígio literário que, para além das fronteiras culturais e religiosas, influenciaram profundamente a Castela do século XV. Sob o reinado de Henrique IV, o Impotente... Correção. Sob o reinado de Henrique IV, o Impotente, meio-irmão de Isabel, o ânimo dos combatentes cristãos abrandou-se sensivelmente por uma boa razão. Rumores acusavam o rei de Castela de cercar-se de jovens mouros com os quais se entregava a torpezas. E o que era mais grave, acusavam o soberano de ter adotado os costumes de seus amados e corria o boato de que teria abraçado a religião muçulmana. Henrique IV gostava de montar a gineta, ou seja, com os estribos bem curtos, o que era contrário aos usos castelhanos. Apreciava os alimentos dos infiéis, os figos, as uvas passas, o leite e o mel que o rei de Granada enviava e que ele saboreava sentado no chão, à moda dos maometanos. Em Segóvia, no palácio de Alcazar, a estátua do rei vestido à moda sarracena parecia estar provocando a de Dom Rodrigo, o último rei visigodo, por culpa de quem os árabes passaram o estreito em 711 e entraram na Espanha para lá ficarem durante séculos. O interesse de Henrique IV pelos muçulmanos certamente não está desvinculado da fraqueza dos ataques contra o reino de Granada antes da coroação de Fernando e Isabel. Os combatentes contra os mouros eram organizados pelos senhores instalados nas regiões ditas de fronteira. Eram pontuais e mais pareciam raids às entradas. Como na antiguidade, essas incursões tinham por objetivo a destruição das fortificações inimigas, a pilhagem, a aquisição de cativos e de reféns, e a velha tática da terra queimada, tala, para esfomear o adversário. Elas davam aos grandes honra, prestígio, glória e também riqueza. Entre esses aristocratas, a família dos Mendoza conquistara um papel de primeiro plano, talhando um renome e um poder consideráveis durante o século XV. Anos depois da queda de Granada, essa dinastia estenderá sua mão para além dos mares em terras que Inigo Lopes, o segundo marquês de Santillana, não podia nem imaginar. Diego Arias Dávila, tesoureiro do rei, tinha entendido muito bem que a guerra contra os mouros era um negócio lucrativo e por isso aconselhou a Henrique IV que empreendesse uma nova campanha contra os infiéis em 1454, para aplacar a opinião pública e a revolta dos nobres, sempre prontos à insurreição contra um rei cuja fraqueza e a conduta escandalosa
alimentavam as conversas e a discórdia. O soberano detestava a necessidade de atacar aqueles por quem sentia uma atração inegável, mas a ambição e as palavras envolventes de Diogo Arias venceram suas reticências. A guerra justificaria uma cobrança excepcional de impostos, repetia o tesoureiro, e esses novos recursos, repartimientos, deveriam superar os custos da empresa. Mas a guerra fracassou. Henrique não conseguia deixar que arrasassem as culturas muçulmanas, com o pretexto que lhe pertenciam. Ele exigia que suas tropas respeitassem estas árvores frutíferas que levavam tanto tempo para tomar raiz e para crescer, enquanto que a menor agressão fazia com que morressem na hora. Se parece exato que durante essas campanhas os mouros evitaram todo choque com o rei, que lhes inspirava uma simpatia evidente, desviando de seu caminho quando viam de longe sua silhueta agineta, os senhores chamados para o serviço das armas não foram poupados. Assim, o cavaleiro Garcilaso de la Vega, parente por parte de mãe dos Mendoza, foi atravessado por uma flecha envenenada em 1458. Morreu em convulsões atrozes sobre os olhos secos de Henrique IV, que o detestava por ter vencido em combate singular um de seus favoritos mouros. Voyeurismo mórbido mesclado de ingratidão, já que o rei entregou os troféus de guerra e os títulos honoríficos não ao filho do defunto, como estipulava um código da nobreza, e sim ao comandante Miguel Lucas de Iranzo, senhor de Jaén, guerreiro, grande caçador e cronista bissexto. Em nome de interesses particulares, alguns senhores, e não dos menos importantes, formaram por vezes coalizões com os mouros em detrimento de outros nobres cristãos. Adversário feroz de Henrique IV e seu pai Juan II, Rodrigo Manrique, cunhado do infeliz Garcilaso, imortalizado pelos famosos versos que seu filho Jorge lhe consagrou, usou tropas muçulmanas para combater seus inimigos pessoais. Em 1462, Bartolomé de Marmont renegou o cristianismo e, na companhia de 4 outros hereges, rastreou os campos andaluzos, fazendo a caça aos cristãos. Esses renegados mataram uns 40 homens, arrancaram dos cadáveres a língua e as orelhas e os testículos, antes de irem até o rei de Granada para receber a recompensa por sua façanha. Devemos acreditar no cronista Palência, que afirma que estes homens faziam parte da guarda-moura de Henrique IV? É uma pergunta, viu? Perigos dentro de casa, 1463-1481. A reconquista era retardada pelas lutas dinásticas que dividiam a nobreza e que tomaram, em certos momentos, um aspecto de guerra civil. Nesse sentido, a Castela cristã estava tão agitada quanto o reino de Granada, que as facções dilaceravam. Para resumir, um conflito fértil em mudanças, de onde emergiu o verdadeiro homem da situação, ou seja, Isabel de Castela. Lembremos o essencial. Henrique IV, rei de Castela, após 8 anos de convívio conjugal, sem descendência, anula seu casamento com Blanca, filha de Dom João de Aragão, e casa-se com Joana, irmã do rei de Portugal, quando a impotência do monarca era bem conhecida de todos. Citavam até testemunhas oculares. A rainha dá à luz em 1463,
uma menina, também de nome Juana, e que o povo apelidava imediatamente de a Beltraneja, do nome do favorito do rei, Beltrán de la Cueva. Podemos adivinhar facilmente as intrigas que esse nascimento provocou, pois a coroa tem outros pretendentes, quando não existem filhos legítimos do rei. O jovem príncipe Dom Afonso, que morreu envenenado, e sua irmã Isabel, ambos filhos de um segundo leito do rei de Castela, Juan II, as mudanças de Henrique IV, as estratégias políticas e matrimoniais dos reis de Portugal e da França, a diplomacia, as traições de toda sorte, têm como centro duas jovens, Juana e Beltraneja e Isabel. Juana, a Beltraneja e Isabel. Enquanto Henrique IV está em conversações para casar sua irmã com o Duque de Guienne, estoura um golpe de consequências políticas de máxima importância. Isabel casa-se com o príncipe Fernando de Aragão no dia 19 de outubro de 1469. Ela tem 18 anos, ele 17. A partir desse momento, a herdeira legítima do trono de Castela encontra-se por seu casamento no comando de quase toda a Espanha. No plano externo, essa união de duas coroas introduz uma grande ameaça. No plano interno, os senhores estão divididos entre a lealdade de Henrique IV, que apoia as pretensões da Beltraneja, e o princípio de legitimidade dinástica. Desse conflito, do qual não podemos mostrar toda a complexidade, nasce uma luta entre facções, bandos, que carrega na espiral da anarquia a nobreza, mas junto com ela os pequenos hidalgos da província, que se agrupam, por sua vez, em banderias. Quando Henrique IV morre em 1474, Portugal, que apoia a Beltraneja e cujas ambições políticas são evidentes, invade a Espanha. Além disso, a França de Luís XI ameaça os reinos de Aragão e de Castela em Perpignan e em Navarra. Mas Isabel e Fernando, apoiados pela maioria dos grandes, dentre os quais os Mendoza, que são, no entanto, tutores da Beltraneja, sairão vencedores dessas provocações e conseguirão, com uma determinação exemplar, restaurar a autoridade real. Durante as lutas dinásticas que os confrontaram, primeiro a Henrique IV, depois aos partidários da Beltraneja, Isabel e Fernando souberam explorar a fibra nacional, muito sensível nas comunidades, revoltadas com as exigências ilegítimas dos estrangeiros, os portugueses e os franceses notadamente. Numa carta que endereçaram ao rei Henrique IV para protestar contra suas tentativas de aliança com Luís XI, os jovens príncipes Isabel e Fernando não deixaram de aludir a estes estrangeiros, a vossa nação tão detestáveis. Alonso de Palência, que relata como príncipe Fernando, o príncipe Fernando prestou socorro ao seu pai, o rei de Aragão, cercado pelos franceses no norte da Catalunha, virando a situação ao seu favor. Empresta ao rei, agradecido, palavras espantosas, já que estamos em 1472. Abre aspas. Feliz é aquele que, como eu, pode-se dizer pai de seu libertador e do libertador de sua pátria. Fecha aspas. Sem contar que na pena de seu cronista oficial, Hernando del Pulgar, judeu converso,
Os futuros reis católicos aparecem no momento de seu casamento como os candidatos do povo e das comunidades contra as ambições estrangeiras dos amigos da Beltraneja. O termo nação começa a ser usado no século XV para designar toda a comunidade caracterizada pela consciência de sua unidade política. Essa palavra, em sua antiga acepção, continua a ser aplicada a todo grupo que possui características próprias. Os cristãos, os judeus, o gentio, os lavradores, os soldados e até as mulheres. Femenil nation. E enfim, mais tarde, os índios da América. A natio implica igualmente uma origem comum. Este é, por exemplo, o caso daqueles peregrinos do Pequeno Egito, nômades vindos do Oriente, no início do século XIV, expulsos de suas terras pelos muçulmanos. Esses peregrinos, que ainda não são chamados de ciganos, vestem-se de forma estranha. Os homens têm cabelos compridos e argolas nas orelhas, e as mulheres usam um turbante sobre uma estrutura de palha. Eles têm a pele morena e percorrem Castela e Aragão sem se fixar em parte alguma, mas são católicos, enquanto tais beneficiam-se do apoio do clero e da nobreza. Em todos os lugares por onde passam, os egípcios exibem cartas e salvo-condutos, certificando que fazem penitência por ordem do Santo Padre, uma vez que seus avós faltaram à fé cristã por medo do grão turco. O comandante Miguel Lucas de Iranzo acolheu-os várias vezes em seu castelo de Jaén. Ele recebe as tribos que podem chegar a 100 pessoas e mantém durante muitas semanas, deixa-as partir carregadas de presentes e de dinheiro. Outro grande de Espanha, Dom Diego Hurtado de Mendoza, sucumbe frente à beleza da cigana Maria Cabrera, que dá à luz, em 1481, Dom Martim, futuro arquidiácono de Guadalajara e de Talavera. No momento, os egípcios fascinam, mesmo sendo estranhos fisicamente, fazem parte por sua religião da comunidade dos cristãos. Na hora da ofensiva contra Granada, as ameaças dissolvem-se. As mais resistentes bandeirinhas andaluzas e da Extremadura submetem-se, por isso, se sentirem desonradas, já que assumem, a partir daquele momento, um papel de primeiro plano nesta guerra contra os mouros, que servem para selar a união da nação castelhana frente ao inimigo de sempre. Portugal desiste das hostilidades. Dom Afonso V faleceu em Santarém em 1481. Durante seu reinado, Tânger e Ársila foram tomadas dos mouros e a costa da Guiné é conquistada e explorada por seus súditos. Prometia riquezas infinitas. Foram celebrados sua piedade e seus dons de taumaturgo. Como o seu cadáver tinha sido escondido dos olhares, a lenda recobriu o monarca no mesmo instante, fundando ou mantendo talvez uma tradição messiânica própria do mundo lusitano. Espalhou-se o boato de que Dom Alfonso teria partido em peregrinação para Jerusalém, torturado pelo arrependimento de ter invadido o reino de Castela. Segundo outros rumores, vestido com o hábito de monge, o soberano dividiria seus dias entre Santiago de Compostela e Roma. Voltaria algum dia? O fim da Reconquista, 1481-1492. A Guerra de Granada, verdadeira cruzada
conduzida com maestria por Isabel e Fernando, antecipa em certos aspectos uma conquista de outra envergadura, iniciada na escala desmedida de um continente, a invasão da América. Nessa guerra, que durou 11 anos, os cercos alternaram-se com os torneios, com as festas e com os combates singulares. Todos eles meios para adquirir ou manter a honra. O reino dos Násridas estava isolado e enfraquecido. Assaltos regulares, conduzidos com um espírito militar, desligado das obrigações cavalheirescas, teriam provavelmente levado mais rápido ao triunfo cristão. Mas a Guerra de Granada coloca um ponto final numa era de reconquista, sem que se saiba muito bem então como será o mundo que a vitória de Isabel e Fernando inaugura e torna possível. Escrevendo uns 30 anos depois da tomada de Granada, o diplomata veneziano Navajero insiste sobre essa experiência militar na charneira de duas épocas e que se apoia sobre um exército composto essencialmente por cavaleiros. Se a infantaria ainda não está tão desenvolvida quanto estará depois, graças às inovações por Gonzalve de Córdoba, o grande capitão introduzirá na Itália a cavalaria, principalmente aquela praticada à la gineta, conhece um desenvolvimento considerável. Essa técnica de equitação, que tira o melhor partido do cavalo andaluz e torna o cavaleiro mais ágil, é sem dúvida de origem árabe. O ginete é um soldado leve a cavalo, montado e armado à maneira dos mouros, vestido com uma couraça no lugar da armadura, com um saião com perneiras, levando um capacete leve sobre o qual se ergue uma crista em forma de lua crescente. O morrião, uma espada, um punhal, uma lança leve e mais curta do que a dos homens de armas, e, para se proteger, um escudo leve de forma oval, a adarga. Como a guerra também tem uma dimensão lúdica, a equitação à gineta tem seu lugar nas corridas de touros e cavalo e no jogo equestre das bengalas, executando por homens vestidos à moda moura. Espetáculo que desperta uma verdadeira paixão na nobreza. Após a queda de Granada, essa moda exótica desaparecerá pouco a pouco e a equitação à gineta será substituída por aquela menos elegante, porém mais segura, que os italianos praticavam. O exército cristão, auxiliado por técnicos bourguignons e flamengos, dispõe principalmente de uma artilharia que joga ao seu favor, mesmo que entre os adversários alguns renegados saibam manejar lombardes e rebaldequins. A isso se acrescenta um serviço médico de campanha, o que é uma novidade na história dos exércitos. A reconquista iniciada pelos cristãos é para os muçulmanos a versão cristã do jihad, o que lhe confere certa legitimidade. Nessa guerra santa, todas as armas estão autorizadas, as flechas envenenadas, os gritos ensurdecedores, os incêndios e as destruições de toda sorte. Mas também, do lado dos cristãos, o uso de objetos sagrados, cuja eficiência já havia sido verificada há muito tempo. Que combatente poderia ignorar que em 1212, em Las Navas de Tolosa, as bandeiras da Virgem e as cruzadas carregadas pelos guerreiros cristãos tinham derrubado os mouros com seu resplendor? O horror que essas imagens inspiravam nos muçulmanos
deveria desencorajar sua resistência. Aos clamores frenéticos dos maometanos, os conquistadores opunham o grito de guerra de Santiago, que galvaniza as tropas mais exaustas. O apóstolo Santiago foi, de fato, o protetor da conquista antes de tornar-se o dos conquistadores do continente americano. Esse santo guerreiro vai ser adotado também no século XVI pelos índios do Peru, que fizeram dele uma encarnação de raio, e até pelos muçulmanos de Argel, que o identificaram no Califa Ali. Como no passado, os senhores chegaram com seu continente, suas lanças. De todos os grandes, o mais poderoso é incontestavelmente Nigo Lopes de Mendonça, conde de Tendila e filho do Marquês de Santillana, aquele que soubera tão bem navegar entre a lealdade que devia ao rei Henrique IV, tornando-se guardião de sua filha suposta, a Beltraneja, e a fidelidade jurada à princesa Isabel. O conde de Tendila e seu irmão, o arcebispo de Sevilla, mobilizaram 500 cavaleiros a gineta e a estradiote e várias centenas de soldados de infantaria vindos de suas terras de Álava e de Guadalajara. Outros mantêm tropas mais modestas, como o jovem Garcilaso de la Vega, que com suas 40 lanças bufa de impaciência de vingar a honra de seu tio, morto na guerra e humilhado por seu rei. Garcia Rodrigues de Montalvo, compilador do famoso romance de cavalaria Amadís de Gaula, participou com outros hidalgos da cidade de Medina del Campo da ocupação de Alhambra em 1482. Citemos ainda, entre tantas linhagens ilustres, o capitão González de Córdoba e seu irmão, Alonso de Aguilar, da casa do conde de Cabra, chefes da facção na época das banderias. São eles que os textos da época chamam de conquistadores, grandes de Espanha, cavaleiros e, por vezes, também jovens escudeiros, cuja coragem é citada como exemplo. A rainha Isabel foi até a Biscaia levantar tropas para sua cruzada. Prometeu aos condenados de direito comum de Galiza, em fuga para Portugal e para a Bretanha, que os anistiaria caso se alistassem na sua infantaria. Mandou vir mercenários ingleses, franceses e suíços, tentados tanto pelo soldo quanto pelo brilho da missão. Em todas as cidades da Andaluzia, de Castela, da Extremadura, Isabel ordenou uma cobrança excepcional de víveres, repartimiento, para situar as cidades em torno de Granada, uma após a outra, tirando partido das disputas dinásticas dos Náseridas e cortando com sua frota os acessos marítimos. Os judeus também são obrigados a desembolsar seu dinheiro, particularmente os de Segóvia e de Ávila, onde as comunidades eram prósperas. Contudo, mesmo com a chegada dos homens de toda a península e de outros lugares, a empresa de reconquista, que reúne 20.000 cavalheiros e 50.000 soldados de infantaria, continua sendo uma questão essencialmente castelhana, pois a atenção de Fernando estava sendo solicitada pelos negócios aragoneses e italianos, do Reino de Aragão. Se o clima geral é de reconciliação da nobreza e de exaltação dos valores cristãos, não poderíamos minimizar o afã do lucro. No final do século XIV, no final do século XV, a glória que os feitos de armas trazem já cede terreno às ambições pessoais de enriquecer e de conseguir, assim, um prestígio mais duradouro.
Lembremos dos Mendoza, cuja fortuna e influência política cresceram de forma considerável durante o século XVI. Em registros mais modestos, muitos viram nessa guerra a oportunidade de ganhar escravos e bens substanciais, pela pilhagem ou pelo sistema de encomienda, cessão de terras, de bens e também de pessoas colocadas assim sob a proteção do rei ou de um personagem poderoso. A ganância dos conquistadores foi denunciada sem grande sucesso. Deus, diziam, havia permitido uma derrota porque os conquistadores adquiriram riquezas e privilégios de forma ilícita. Os tempos tinham mudado desde as façanhas gloriosas dos príncipes de Aragão, de quem Jorge Manrique cantara o efêmero esplendor. No final do século XV, o interesse material afastava-se dos valores medievais para se tornar um objetivo em si. O ideal de cavalaria, que estava progressivamente desaparecendo dos comportamentos, refugiou-se nos romances, cuja leitura provocava uma paixão vizinha da loucura. Os excessos cometidos alguns anos mais tarde na América, que os historiadores e antropólogos imputaram à brutalidade e à ignorância de conquistadores sem cultura, são assim menos acidente de percurso do que a consequência necessária daquilo em que se transformaria a Guerra Ibérica. A queda de Málaga, em 1487, constitui uma etapa importante na Reconquista. Alonso de Palencia faz uma narrativa impressionante desse longo cerco que anunciou o fim do Reino de Granada. Embora seus portos fossem medíocres, a costa de Málaga era a porta de saída dos granadinos e o tráfico marítimo era particularmente intenso. Navios de Tunis, de Sétif e do Egito traziam aos granadinos socorro em homens e em víveres, mas também em dinheiro para pagar os soldos dos mercenários dos países berberes, os Goum. Consciente do destino histórico que lhe cabia e da gravidade da hora, a população de Málaga fez uma resistência desesperada, incitada mais do que encorajada pelas tropas berberes, pelos ladrões da Serra de Ronda, pelos renegados e pelos judeus, conversos ou não, que, para escapar dos primeiros autos de fé de Sevilha, tinham buscado sua salvação naquela cidade. A queda da fortaleza de Vélez Málaga foi decisiva, mas os combates quase acabaram mal para os cristãos, pois o rei Fernando, no calor da ação, expôs-se imprudentemente às flechas inimigas, que o teriam provavelmente atingido se Garcilaso de la Vega e outros cavaleiros não tivessem formado uma barreira com seus corpos. A partir daquele momento, a violência da guerra superava qualquer consideração. Ninguém mais lutava para apanhar cativos, mas para ferir e matar. Logo, os víveres começaram a faltar, e os sitiados tiveram de se contentar com ratos e cães. Deveriam render-se e entregar-se à clemência de Fernando? Os ferozes berberes, temendo a justiça do rei, afastaram qualquer tentativa de rendição. Era melhor arriscar uma saída desesperada e morrer combatendo do que viver em cativeiro ou sofrer o castigo dos cristãos. Num dia de agosto, contudo, Málaga capitulou. Um monge, Juan de Balalcazar, subiu na torre de Alcazaba e abriu a bandeira cristã que escondia enrolada sob sua túnica. Quando viu a cruz, um clamor elevou-se da multidão como uma onda e silenciou imediatamente, dando lugar a um silêncio de chumbo. Os berberes do Goum e os renegados que ocupavam a fortaleza se renderam, e Fernando, surdo aos apelos de clemência, resolveu dar um castigo exemplar. Os desertores, os renegados
e os judeus praticantes ou conversos pereceriam queimados vivos. Os homens do Goum, assim como aqueles que vieram das redondezas em socorro dos habitantes de Malagra, seriam reduzidos à escravidão. Malagra era uma cidade populosa e o número de cativos foi elevado. Hernando del Pulgar, cronista oficial das coroas de Castela e Aragão, conta que 100 berberes do Goum foram enviados ao Papa, 50 moças à rainha de Nápoles, 30 à de Portugal. Um terço dos cativos foi distribuído entre os cavaleiros hidalgos e outras nações que haviam participado do cerco, segundo os méritos de cada um. As damas do séquito da rainha receberam igualmente jovens mouras para seu serviço, além daqueles que foram repartidos entre os vencedores ou que foram presenteados a personalidades importantes. Sobrava ainda um bom número, um terço dos habitantes, se acreditarmos em Pulgar, pelos quais foi pedido um resgate muito elevado, a ser pago no prazo de 8 meses. Os mouros empreenderam então difíceis conversações com seus irmãos de Granada, de Baeza, de Guadix e de Almeria. Solicitaram até aqueles que moravam no estrangeiro no intuito de conseguir a quantia exigida pelos vencedores. Alegando dificuldades materiais, os reis e os senhores muçulmanos recusaram-se, no entanto, a resgatar seus correligionários, e 11.000 cativos foram vendidos como escravos. Fortalecidos com essa vitória, que faziam antever a curto prazo o fim do reinado dos Násridas, o rei e a rainha podiam dar-se ao luxo de responder Fortalecidos com essa vitória, que fazia antever a curto prazo o fim do reinado dos Násridas, o rei e a rainha podiam dar-se ao luxo de responder com firmeza à chantagem daquele que chamavam de Sultão da Babilônia, nome de um dos bairros do Cairo e, por extensão, de toda a capital egípcia. Alertado por emissários granadinos que denunciaram as violências que os soberanos cristãos lhes infligiam, o sultão enviara para a Espanha 2 religiosos católicos como embaixadores. Os padres expuseram a Fernando a emoção do sultão e sua vontade irremovível de intervir se o rei persistisse em seu rigor. O soberano muçulmano estava pronto a exercer represálias sobre todos os cristãos do Egito, da Judéia e da Síria. Ele ameaçava também destruir o Santo Sepulcro, cujas peregrinações tinham até aquele momento tolerado, e exterminar seus guardiões. Fernando usou argumentos aos quais o sultão se rendeu. Embora estivesse determinado em sua vingança, mesmo destruído, o Santo Sepulcro viveria no coração dos católicos. Em compensação, a ausência de peregrinos seria ruinosa para o sultão. Além disso, se este massacrasse os cristãos de Jerusalém, Fernando mandaria degolar todos os maometanos que até aquele momento viviam em solo ibérico sem serem molestados. O pequeno território de Malaga tinha assim se tornado palco de um novo enfrentamento entre 2 concepções de mundo e 2 hegemonias, o Oriente muçulmano e o Ocidente cristão. A tomada de Granada. No dia 26 de abril de 1491, o rei e a rainha chegaram a Santa Fé e instalaram o cerco frente a Granada. É difícil imaginar hoje a atmosfera que reinava no acampamento dos cristãos, pontuada por ataques mortíferos, por festas e principalmente por uma espera interminável. Para se abrigar das incursões dos granadinos, o acampamento logo dá lugar a uma
pequena cidade fortificada, construída sobre uma planta retangular, inspirada nos acampamentos romanos e nas fortalezas medievais de Castela. Entre os nobres, encontramos Dom Inigo Lopes de Mendoza, conde de Tendila, presente desde o início das hostilidades com suas lanças a seu lado, sua esposa e seus filhos pequenos, entre os quais Antônio, sem dúvida, nascido durante o cerco e destinado a um grande futuro ultramarino, seu irmão, Dom Diego Hurtado de Mendoza, bispo de Sevilla, o conde de Feria, Dom Gomes Suárez de Figueroa, sob cuja bandeira combatia Garcilaso de la Vega, o duque de Villahermosa, neto bastardo do rei de Aragão e sobrinho, por conseguinte, de Fernando, capitão-geral do exército das Hernandades, milícias populares organizadas pelos habitantes de uma cidade ou de uma fortaleza para se protegerem dos bandos de ladrões que destruíam os campos. Os grandes iam para a guerra com a família, os parentes próximos e até com preceptores italianos, atraídos a peso de ouro para a Espanha para divulgar as luzes da Renascença. Eles tinham para seu serviço pessoal jovens pajens no limiar da adolescência, como Gonzalo Fernandes de Oviedo, empregado no séquito do Duque de Villahermosa, com seus olhos de criança. Ele está com apenas 14 anos, maravilhado por estar em contato com as maiores linhagens da Espanha, ansioso por entrar naquela cidade lendária que era Granada. O jovem Oviedo observa tudo e guarda aquele tesouro de imagens e de suas experiências no fundo de sua memória. Muitos anos depois, o Fausto da Itália e as maravilhas do Novo Mundo não conseguirão fazê-lo esquecer aqueles acontecimentos. Outro observador, o italiano Pedro Mártir, também estava impaciente para descobrir aquela cidade, tantas vezes elogiada por sua beleza. Tropeçavam-se também no acampamento de Santa Fé, uma multidão de pessoas que não pertenciam à profissão das armas, cirurgiões, mercadores, embaixadores, financistas como Luís de Santangel, judeu converso e membro de uma família influente que já pagara um pesado tributo à Inquisição, aos quais acrescentaram-se artesãos, mendigos e, como sempre, prostitutas, embora Fernando tivesse proibido a venalidade e os jogos para evitar que a moleza corrompesse suas tropas, às vésperas da vitória. No final do verão de 1491, quando a Santa Fé estava entorpecida por um calor escaldante, o acampamento recebeu um antigo conhecido da rainha, o marinheiro genovês Cristóvão Colombo, acompanhado por um Francisco de la Rábida, o prior Juan Pérez. O homem era obstinado. Enquanto todas as esperanças estavam dirigidas para a Cidade Vermelha, tão próxima que se podia sentir o perfume de suas flores e captar o rumor longínquo de seus habitantes, o genovês voltava com o seu projeto de chegar pelo ocidente às terras que Marco Polo explorara. Contemplando o pôr do sol, a cidade esplêndida, cujos dias estavam contados, Colombo estaria pensando naquilo que a astronomia del Fagani, que era já homenageara quando navegara ao longo do litoral da Guiné, o que as tabelas de declínio solar de Ibn al-Khalmed lhe tinham ensinado sobre a arte da navegação. Ouvindo projetos que esse estrangeiro expunha com entusiasmo a todos os próximos dos soberanos, o coração de Oviedo pressentiria uma aventura mais palpitante do que aquela que estava vivendo dia a dia
em Santa Fé? É uma pergunta. Colombo falava bem e era cativante, mas o humor da realeza não estava para grandes sonhos oceânicos. O genovês ouviu uma nova recusa e deixou Santa Fé em direção à La Rábida, resolvido a apelar para outros monarcas menos tímidos. Foi então que se produziu uma reviravolta da qual ninguém poderia prever as consequências. Às poucas milhas de Santa Fé, Colombo foi alcançado pelos emissários da rainha e levado de volta para lá. Convencida por Luís de Santangel e augurando nesta expedição uma importante revanche contra Portugal, cuja supremacia marítima ameaçava Castela, Isabel aceitou as propostas do marinheiro. Os preparativos seriam feitos a toque de caixa. Por enquanto, os olhos estavam fixos sobre Granada. No mês de dezembro, os mouros esfomeados resolveram entregar as fortalezas da cidade em troca da liberdade. Fernando e Isabel comprometeram-se solenemente a agir com piedade na vitória, e o rei Boabdil, aquele que chorava como uma mulher e que não conseguiria defender como um homem, abre as portas da cidade para os cristãos na noite de domingo. Na noite de domingo, 1º de janeiro, sem que seus súditos soubessem. Que soberano, risível esse Boabdil, condenado a agir por baixo do pano e a enganar aqueles que estavam prontos a aguentar até o fim. Com um gesto ritual que marcou a imaginação do jovem Oviedo, testemunha daqueles dias memoráveis, as chaves da cidade passaram das mãos de Fernando para as de Isabel, que as entregou ao príncipe Juan, que, por sua vez, confiou-as ao conde de Tendila, Dom Inigo Lopes de Mendoza, este, acompanhado pelo duque de Escalona, pelo marquês de Vilhena e por muitos outros fidalgos, seguidos por 3.000 cavaleiros e 2.000 lanceiros, penetrou no Alhambra e ergueu a cruz. Foi, segundo nos conta uma testemunha da época, o dia mais feliz da história da Espanha. No dia 2 de janeiro, segundo Alonso de Palência, Boabdil, acompanhado por 50 ginetes, foi ao encontro do rei e da rainha com o gesto suplicante, como se estivesse arrependido de sua obstinação. Percebendo que o mouro tinha a intenção de beijar sua mão, Fernando impediu-o para poupar-lhe esta humilhação. E os dois soberanos, por meio de um intérprete, trocaram algumas palavras. Depois, Boabdil virou-se para Isabel e deixou-se antever algumas esperanças, se ele não passasse dos limites. Uma salva de artilharia tão poderosa que parecia que a terra estava tremendo selou o ato que fazia Granada entrar na coroa de Castela. Terminada a cerimônia, a multidão lançou-se sobre o Alhambra, mas os soberanos deixaram passar alguns dias antes de tomar a posse do palácio. Sem dúvida, desejavam marcar certa distância em relação à soldadesca enlouquecida. Embora esta fosse composta de hidalgos das melhores famílias, entregues à alegria de uma revanche esperada durante 8 séculos. Trancados em casa, os mouros não assistiram ao espetáculo de sua vergonha. Fim da parte 1.